Natal, capital do Rio Grande do Norte. A cidade conhecida por suas dunas, pelo pôr do sol no Morro do Careca e pelas praias paradisíacas seria, naquele final de tarde abafado de quarta-feira, o cenário de um crime brutal que chocaria o Brasil inteiro. O vídeo, gravado por uma câmera de segurança no elevador de um prédio de classe média alta em Lagoa Nova, começou a circular por grupos de WhatsApp ainda naquela noite. Em menos de 3 horas, já estava em todos os portais de notícia, no feed do Instagram, nas mesas de bar, nas conversas sussurradas nos corredores de trabalho e no dia seguinte estampava os noticiários com manchetes como Marombeiro covarde, Igor Cabral agride namorada com 61 socos em elevador de prédio. A comoção foi instantânea. O vídeo era explícito, chocante, cruel. Mas o que havia por trás daquela gravação? Quem era a jovem vítima espancada sem misericórdia ali, em segundos que pareciam eternos diante das câmeras? Quem era aquele homem que, sem hesitação, descarregava sua fúria em alguém que dizia amar? O que teria levado àquele momento? A história que você vai conhecer agora não começa no elevador. Começa meses antes. Juliana Castro tinha apenas 24 anos quando conheceu Igor Cabral numa academia movimentada da Zona Sul de Natal. Estudante de odontologia, natural de Currais Novos, havia se mudado para a capital potiguar para cursar a faculdade dos sonhos. Era determinada, alegre e bastante discreta. Seu círculo social era pequeno e passava a maior parte do tempo entre a faculdade, o estágio numa clínica odontológica e seus treinos na academia. Foi ali que Igor apareceu. Personal trainer, 29 anos, com um físico impressionante e uma presença dominante. No início, ele era gentil, prestativo, sempre sorrindo, oferecendo ajuda nos aparelhos, elogiando sua dedicação. Você tem um foco que não vejo em muita gente, sabia? Disse ele, numa tarde em que ela terminava uma série de agachamentos. Juliana, tímida, apenas sorriu. Eu vejo muita gente vir aqui só para tirar selfie. Mas você não. Você é diferente. Continuou ele. Nos dias seguintes, a aproximação foi rápida. Ele começou a oferecer ajuda técnica gratuita. Passou a elogiá-la com frequência. E quando a adicionou nas redes sociais, a interação virtual acelerou o processo. Em menos de 2 semanas estavam saindo juntos. 2 meses depois, já eram oficialmente namorados. A princípio, Juliana se sentia lisonjeada. Igor parecia tudo o que ela sempre quis. Forte, protetor, bonito e com um jeito que, segundo ele mesmo, era só dele. Ele se mostrava atento, sempre querendo saber onde ela estava, com quem, como se importasse com cada detalhe da sua rotina. É só preocupação, meu amor. Esse mundo é perigoso demais. Mas aos poucos, a preocupação virou desconfiança. Depois, controle. E logo se transformou em vigilância. Tudo começou de forma sutil. Primeiro, ele reclamava das roupas. Essa saia aí tá muito curta. Você quer chamar a atenção de quem? Depois, implicava com as amigas da faculdade. Essa tal de Renata vive te chamando pra sair. Tá querendo te afastar de mim, é isso? Juliana, acostumada com a tranquilidade da cidade do interior, não percebeu que estava sendo envolvida numa teia de manipulação emocional. Igor alternava o carinho com ataques de ciúmes, choros repentinos, promessas de mudança e declarações de amor exageradas. Eu só sou assim porque eu te amo demais. Você não entende... O ciclo foi se repetindo. E como tantas outras vítimas, Juliana acreditava que ele podia mudar, que bastava ter paciência, que era só uma fase. Os primeiros episódios de violência física vieram como um raio, de repente. Um empurrão num estacionamento depois de um desentendimento banal. Uma sacudida violenta no braço porque ela demorou a responder uma mensagem. Um tapa disfarçado de surto após ver uma curtida no Instagram. Olha o que você me faz fazer! Gritou Igor, com as veias saltando do pescoço depois da primeira agressão. Juliana chorava, em silêncio, trancada no quarto. Não contou pra ninguém. Não foi à delegacia. Achava que era culpa dela. Que talvez estivesse mesmo provocando, como ele dizia. Até que veio o dia do elevador. Era uma terça-feira, fim de tarde, chovia fino em Natal. Juliana havia terminado o expediente mais cedo
e foi direto para casa. Igor, que também morava no prédio, no apartamento 12, apareceu de surpresa no hall. Disse que queria conversar. Estava agitado. Ela tentou entrar no elevador sozinha, mas ele entrou junto. O que aconteceu nos exatos 54 segundos entre o térreo e o 10º andar foi registrado por uma câmera de segurança. Assim que a porta se fechou, Igor avançou. Deu um soco, depois outro. Juliana recuou, tentou se proteger, caiu no chão. Ele chutou, puxou pelos cabelos, socou mais de 60 vezes. O rosto dela virou uma máscara de sangue. A respiração ficou fraca, e ele só parou quando as portas se abriram e um vizinho ouviu os gritos. O vídeo vazou no mesmo dia. Na manhã seguinte, o apresentador Ratinho interrompeu a programação para comentar o caso ao vivo. Olha o absurdo, minha gente. Um canalha, um covarde que se diz homem, desferiu 61 socos numa mulher. Uma menina. Isso foi aqui no Brasil, em Natal. Esse cara tem que apodrecer na cadeia. A revolta foi geral, mas o que a maioria das pessoas não sabia era que aquela não era a primeira vez que Igor agredia alguém. Nos bastidores da Delegacia da Mulher em Natal, começaram a surgir relatos. Outras ex-namoradas, outras denúncias abafadas. Um histórico preocupante de agressões, todas arquivadas, todas ignoradas. E Juliana? Ela sobreviveu, mas o trauma era profundo. Ainda internada no hospital, ela acordou 2 dias depois com o rosto inchado, a mandíbula fraturada e a alma dilacerada. Ao seu lado, sua mãe, Dona Célia, uma mulher simples de Currais Novos, segurava sua mão com força. Filha, você vai sair dessa. Eu te prometo. O caso virou manchete nacional. A Polícia Civil abriu investigação. Igor Cabral foi preso preventivamente, mas já articulava uma rede de defesa. Advogados caros, amigos influentes, testemunhas dispostas a minimizar os fatos. Enquanto isso, Juliana, entre uma cirurgia e outra, começou a escrever. Em um caderno de capa dura, rabiscava frases com dificuldade, contando em detalhes tudo o que viveu. Desde o primeiro dia na academia até o momento em que achou que morreria dentro de um elevador. Era seu jeito de resistir, de denunciar, de se curar. Mas ela ainda não sabia que a verdadeira batalha começaria do lado de fora do hospital. Porque Igor, mesmo preso, ainda tinha poder, influência e pessoas dispostas a protegê-lo. E Juliana, agora, seria forçada a enfrentar o sistema, a justiça, os julgamentos. E os fantasmas que ainda a perseguiam. Porque, para muitas vítimas, o maior terror vem depois da denúncia. 2 dias depois do ataque, a porta do quarto no Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel se abriu devagar. Eram 6 da manhã. O plantão noturno da enfermaria estava prestes a terminar, mas o clima seguia tenso. Enfermeiros cochichavam no corredor. Técnicos em enfermagem evitavam o quarto 23. Lá dentro, Juliana Castro acordava pela primeira vez depois da cirurgia que reconstituíra parte de sua mandíbula. Ela ainda não conseguia falar direito. O rosto estava inchado, o olho esquerdo praticamente fechado, e a cabeça latejava como se estivesse sendo esmagada por dentro. Mas ela estava viva. Ju, minha filha, sussurrou Dona Célia, segurando sua mão com tanta força que os dedos dela ficaram brancos. A gente vai sair dessa. Um dia de cada vez. Juliana piscou lentamente. 2 lágrimas escorreram do canto dos olhos, mas ela não chorava de dor física. Era outra dor, mais funda, mais paralisante, a de ter confiado num monstro. Enquanto isso, do lado de fora do hospital, a cidade fervia com o caso. As redes sociais estavam tomadas por vídeos de influenciadores, youtubers, apresentadores de TV e jornalistas revoltados com o vídeo da agressão. O nome de Igor Cabral estava nos trending topics do Twitter desde o dia anterior. Fotos do casal, tiradas diretamente do Instagram, viralizaram com legendas de indignação e revolta. Na porta da academia onde ele trabalhava, uma pichação apareceu durante a madrugada. Igor Covarde, marombeiro monstro. A academia publicou uma nota oficial anunciando seu desligamento por justa causa e prestando solidariedade à vítima.
Mas nos bastidores, a realidade era mais suja e mais difícil do que a internet queria aceitar. Na 15ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, DEAM, no bairro de Candelária, a delegada Vanessa Moura imprimia os primeiros documentos do inquérito. Ela tinha 42 anos, uma carreira sólida na Polícia Civil do RN e sabia exatamente o tipo de luta que teria pela frente. "Esse cara não é um amador", comentou com a escrivã. "Ele já fez isso antes. E tem quem o proteja." "Já achamos 2 BOs antigos", respondeu a escrivã, passando os papéis. "Uma ex-namorada denunciou ele em 2022. Outro caso em 2019. Ambos arquivados." Vanessa suspirou fundo. "Arquivados por falta de provas?" "Não. Desistência das vítimas." A delegada mordeu os lábios. Conhecia aquele padrão. Mulheres que denunciavam no desespero, mas depois sumiam, pressionadas, ameaçadas, ou convencidas de que estavam erradas. "Esse caso da Juliana pode mudar tudo", disse ela. "Se ela for até o fim." No quarto do hospital, Juliana tentava escrever uma frase no caderno que a mãe havia levado. Era um simples caderno universitário, capa azul. Com a caneta presa entre os dedos enfaixados, ela rabiscava lentamente, com dor, mas determinada. Não foi a primeira vez. Era sua forma de dizer ao mundo que a violência não tinha começado no elevador. Começara meses antes, com as palavras ditas em tom doce, mas que já traziam veneno. Ela tentou escrever mais, mas a mão falhou. A cabeça latejou. Então fechou os olhos e respirou fundo. "Força, filha", disse Dona Célia, segurando o caderno como se fosse um troféu. "Esse caderno vai ser a tua arma. Ele vai virar prova, livro, história. Vai virar o que você quiser." Enquanto isso, Igor Cabral dormia numa cela isolada do Centro de Detenção Provisória de Pirangi. Fora levado para lá 2 dias antes, depois de uma prisão preventiva pedida com urgência pela Delegacia da Mulher. Mas a situação dentro da prisão era diferente da que se via na mídia. Ao contrário do que muitos esperavam, Igor não estava sofrendo retaliações. Na verdade, já tinha até conhecidos ali dentro. Um agente penitenciário mais velho comentou com o colega de plantão: "O cara é liso, tô te dizendo. Mal chegou e já tem celular entrando pra ele. Fizeram até churrasco ali atrás ontem à noite." "Tá com advogado top, né?" respondeu o outro. Gente graúda defendendo. De fato, a defesa de Igor foi montada rapidamente. Um escritório de advocacia conhecido em Natal assumiu o caso. As primeiras entrevistas foram cautelosas, mas já ensaiavam a estratégia: questionar a versão midiática, apontar instabilidade emocional de Juliana e, o mais ousado, sugerir que o vídeo teria sido tirado de contexto. Era uma afronta. 3 dias depois, Juliana recebeu alta do hospital. Ainda debilitada, foi levada para a casa da mãe, em Currais Novos. Não queria voltar ao apartamento onde tudo aconteceu. O elevador, o cheiro do sangue, as portas fechando. Tinha crises de pânico só de imaginar. Enquanto repousava, uma notícia a atingiu como uma facada. Igor estava tentando um habeas corpus. O advogado de defesa, em entrevista ao vivo, afirmou: "Meu cliente é réu primário, tem residência fixa, trabalho formal e não representa risco à sociedade." A mídia sensacionalizou o caso de forma irresponsável. Juliana desligou a TV com raiva. Tremia dos pés à cabeça. Dona Célia marcou uma reunião com a promotora do caso em Caicó, onde tinha conhecidos. Conseguiu ser ouvida pela equipe do Ministério Público. "Ele vai sair", disse a mãe desesperada. "Esse monstro vai sair. Vai andar nas ruas livre e a minha filha vai ter que viver com medo." A promotora paciente olhou para Juliana. "Se você for até o fim, a gente vai com você. Mas vai ser duro. Vai ter audiência. Vão te questionar. Vão tentar te desmoralizar. Você está pronta?" Juliana, mesmo ainda machucada, levantou o rosto devagar. "Ele tentou me matar. Se eu ficar calada, ele vai fazer de novo." "Então vamos pra guerra", respondeu a promotora firme. Naquela noite, o caderno voltou para o colo de Juliana. Ela escreveu uma nova frase:
Ele não vai me calar. Do lado de fora, os grupos de WhatsApp voltaram a receber mensagens misteriosas. Prints de conversas com Igor vazaram. Prints onde ele ameaçava uma ex-namorada. Prints em que dizia frases como: mulher só aprende quando leva tapa. Não vou pagar de otário pra vadia nenhuma. Essas imagens foram parar nas mãos da delegada Vanessa. E ela sabia. Aquilo mudava tudo. Com novos indícios, ela decidiu ir além. Vamos tentar o enquadramento como tentativa de feminicídio, disse a equipe. E vamos reabrir os 2 BOs anteriores. Ele vai pagar por tudo. Enquanto isso, uma coisa inusitada aconteceu. Uma das ex-namoradas de Igor, que morava atualmente em Recife, enviou um e-mail anônimo para o Ministério Público do RN. Dizia que havia sido agredida em 2019, mas nunca teve coragem de denunciar. No e-mail, contou detalhes. Episódios semelhantes. Agressões dentro do carro, humilhações públicas, manipulação emocional. O padrão era o mesmo, e ela anexou fotos, rosto machucado, pernas roxas, um histórico de mensagens onde ele ameaçava acabar com a vida dela se falasse algo. Juliana leu o conteúdo quando a promotora mostrou. Tremia, chorou. Mas também sentiu algo novo, raiva canalizada em coragem. Quantas ainda faltam aparecer? Sussurrou. Dias depois, no fim de agosto, foi marcada a primeira audiência. A defesa tentou adiá-la, alegando estado emocional fragilizado do réu. O pedido foi negado. O juiz era duro e parecia atento à movimentação social em torno do caso. No fórum, jornalistas, câmeras, movimentos feministas com faixas e cartazes. Juliana chegou em silêncio. Entrou pela porta dos fundos protegida. Mas mesmo assim, sentia os olhares, os cochichos, o peso de carregar nas costas a dor de tantas outras que jamais puderam contar sua história. Quando Igor foi trazido à sala de audiência, algemado, mas altivo, um silêncio absoluto tomou conta do recinto. Ela olhou para ele. Ele sustentou o olhar, arrogante. Foi nesse momento que Juliana respirou fundo e pensou: eu vou contar tudo. Eu não vou parar. O relógio na parede da segunda vara criminal de Natal marcava exatos 9h28 da manhã quando o juiz Antônio Braz entrou na sala de audiências com uma expressão fria e objetiva. Os presentes se levantaram. O silêncio era sepulcral. Até o som da porta se fechando atrás dele pareceu mais alto que o normal. Sentem-se. Vamos iniciar o processo número 4.328, referente ao réu Igor Cabral da Silva. Acusado, entre outras tipificações, de tentativa de feminicídio, lesão corporal grave e cárcere privado. Juliana, sentada ao lado da promotora do caso, sentiu o estômago virar. Suas mãos tremiam discretamente por baixo da mesa, mas seu rosto permanecia firme. Ela estava ali. Ela não correu. Do outro lado da sala, Igor estava sentado com 2 advogados. Usava terno escuro e parecia ter se preparado cuidadosamente para o papel de réu arrependido. Os hematomas deixados por noites dormindo em colchões de cela sumiram sob a maquiagem leve que sua equipe jurídica recomendou. Mas seu olhar, ainda altivo, não enganava ninguém que o conhecesse de verdade. A promotora deu início à instrução do processo com a exibição do vídeo captado pela câmera de segurança do elevador. O telão foi ligado. E pela primeira vez, no âmbito oficial da justiça, o Brasil veria aquele vídeo com o som original. Na gravação, o barulho dos socos era claro. Os gritos abafados de Juliana cortavam o silêncio da sala. Os segundos pareciam horas. Era como assistir a uma tentativa de execução em tempo real. Os estalos, os gemidos de dor, o som do corpo batendo contra a parede do elevador. E, por fim, o silêncio aterrador. Ao final, o vídeo foi pausado com a imagem congelada do rosto ensanguentado de Juliana no chão. Um flash de terror puro. Todos na sala estavam em choque. Até mesmo os mais experientes funcionários do tribunal desviaram os olhos. Uma das estagiárias da Defensoria Pública teve que sair, passando mal. Mas Igor permaneceu impassível, nem piscou. A defesa gostaria de se manifestar?
perguntou o juiz após um longo silêncio. Um dos advogados levantou. Excelência, o vídeo é chocante, sim. Ninguém nega os fatos. Contudo, nossa tese é que o réu passou por um episódio dissociativo, uma crise impulsiva provocada por um histórico psiquiátrico e situações de tensão acumulada com a vítima. Juliana arregalou os olhos. A promotora segurou sua mão por debaixo da mesa. Vamos apresentar laudos médicos e histórico familiar para demonstrar que Igor Cabral é, sim, responsável pelo que fez, mas precisa de tratamento adequado, e não de punição meramente punitiva, que ignora o transtorno que o acomete. O juiz anotou calmamente. A defesa quer apresentar ele como vítima? De maneira alguma, Excelência. Apenas como um homem doente, cuja recuperação depende de abordagem multidisciplinar. Prisão não é cura. Juliana quase se levantou. Respirou fundo. Controlou-se. Doutora promotora, sua vez, disse o juiz, seco. A promotora se levantou devagar. Abriu a pasta. Puxou 3 folhas grampeadas. Excelência, eu trago à tona 2 denúncias arquivadas feitas por ex-namoradas do réu. Uma de 2019, outra de 2022. Ambas relatam episódios semelhantes. Violência física, ameaças, comportamento possessivo e manipulação emocional. E mais, esta semana recebemos um novo testemunho anônimo com provas visuais, anexadas ao processo. O juiz folheou os papéis, fez um gesto leve com a cabeça. Iremos ouvir a vítima agora, anunciou. Juliana se levantou devagar. Caminhou até o púlpito. Na sala, o ar parecia mais denso. Cada passo seu ecoava como um trovão. Ela olhou para o juiz, depois para os advogados. Por fim, fixou os olhos no homem que tentou matá-la. O que aconteceu no elevador foi o fim. Não foi o começo. Foi o que sobrou de meses de medo. Eu achava que ele ia mudar. Achei que fosse só ciúme, depois achei que fosse amor. Mas era controle, era violência. Ele me quebrou por dentro antes de me espancar por fora. A voz de Juliana tremia no início, mas ganhou força. No dia em que ele me bateu no estacionamento, ele me jurou que era a última vez. Eu acreditei. Quando ele me ameaçou por causa de uma curtida no Instagram, eu ainda achei que era só insegurança. Quando ele apagou minhas mensagens, afastou meus amigos, eu ainda estava tentando entender. Juliana respirou fundo. Mas naquele elevador, quando ele me deu o primeiro soco, eu entendi tudo. Ele não ia parar. Ele ia me matar. E se ninguém abrisse a porta, ele teria conseguido. A promotora assentiu. O juiz mantinha a expressão rígida, mas atento. A plateia no fundo, composta por ativistas, estudantes de direito, jornalistas e até alguns curiosos, ouvia em silêncio absoluto. Juliana encarou Igor pela última vez. E se eu tô aqui hoje, é porque eu sobrevivi. Mas outras não tiveram a mesma sorte. E se a justiça não fizer o que precisa ser feito, outras ainda vão morrer. A audiência durou mais 3 horas. Foram ouvidas testemunhas, entre elas uma ex-namorada de Igor, que depôs por videoconferência de Recife. Chorando, ela contou como foi estrangulada dentro de um carro em 2019 e como, depois, foi convencida a não registrar queixa. Ele me disse que conhecia gente na polícia, que nada ia dar em nada, que se eu abrisse a boca, eu sumia. E eu acreditei. Igor não reagia. Continuava com a expressão de pedra. Mas sua defesa começava a perder terreno. Naquela mesma noite, a delegada Vanessa Moura, a primeira a pegar o caso, recebeu um envelope sem remetente. Dentro havia um pendrive. Ela colocou no computador, desconfiada. O conteúdo: um vídeo gravado em um motel de Ponta Negra com Igor discutindo com uma terceira mulher, que aparentemente filmava escondido com o celular. No vídeo ele dizia: "Mulher tem que aprender. Se levantar a voz pra mim de novo, eu quebro teu braço." A voz era nítida. A ameaça, clara. Mais uma peça para o inquérito. Vanessa chamou o investigador responsável. Esse cara colecionou vítimas. E agora todas estão falando, porque viram alguém sobreviver e contar. Na manhã seguinte, os jornais noticiaram a audiência em letras garrafais. Vítima enfrenta agressor em tribunal e detalha horrores vividos. Ele não ia parar.
Defesa apela para laudo psiquiátrico, mas novas denúncias aparecem. Delegada recebe vídeo inédito com nova ameaça de Igor Cabral. Juliana assistia à repercussão da cama da casa da mãe, em Currais Novos. Ainda estava em recuperação, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento psicológico. Mas o mais difícil agora era o emocional. Tem gente que ainda acha que você é culpada, sabia? Comentou sua prima Ana, mostrando uma postagem no Facebook com comentários como "deve ter provocado" ou "ela sabia com quem estava". Juliana desligou o celular. Não quero saber. Se eu me preocupar com quem não acredita, eu paro de viver. Dona Célia fez um café forte e sentou ao lado dela. O juiz vai dar sentença? Ainda não. O caso vai para a segunda audiência. Agora o processo entra em fase de análise pericial. Vão decidir se aceitam a tese de transtorno ou não. Dona Célia pegou o caderno azul, que agora já tinha 27 páginas escritas à mão. Termina o que começou, minha filha. Escreve tudo. Esse caderno pode virar livro, pode virar prova, pode salvar alguém. Juliana encarou a capa e escreveu em letras grandes. Igor não é um monstro. Ele é um homem. Um como muitos. E essa era sua maior dor. Saber que o rosto dele poderia ser o de qualquer um. O vizinho, o primo, o namorado da amiga, o homem sorridente na academia. O mesmo que olha nos seus olhos e diz, eu te amo. Mas no segundo seguinte tenta te matar. Na prisão, Igor recebeu visita da irmã. Ela estava nervosa. Trazia uma carta do advogado e um novo recado. A defesa vai insistir na tese da alienação emocional, mas a promotora está cavando fundo. Vão jogar tudo no ventilador. Até aquele caso com a aluna da academia, Igor rangeu os dentes. Eu sou o vilão agora? Você quase matou uma mulher, Igor. Tá achando que vão bater palma? Ele se levantou, furioso. Elas que me provocavam. Sempre foi assim. Sempre querem fazer joguinho. E depois fazem drama. A irmã recuou. Pela primeira vez, viu nele aquilo que tantas já haviam visto. Você não tá arrependido, né? Ele não respondeu. Em Natal, o juiz Brás convocou uma reunião com a equipe técnica do processo. O caso havia saído do controle. Estava agora em Brasília. Entidades nacionais de proteção à mulher exigiam prioridade. E nos bastidores havia pressão. Esse caso é simbólico. O Brasil inteiro tá vendo. Juliana voltou a Natal sob escolta. Foi chamada para uma entrevista com um perito judicial que analisaria seu histórico emocional. Era mais um procedimento padrão, mas ela sabia que estavam tentando medir se ela era desequilibrada, como sugeria a defesa de Igor. A entrevista durou quase 4 horas. O perito experiente anotava tudo em silêncio. No final, ele a olhou nos olhos e disse com calma: Você não tem nada de desequilibrada. Você é sobrevivente. Só isso. Ela sorriu, pela primeira vez em semanas. Mas um detalhe ainda estava para surgir. Um elemento oculto, esquecido. Uma gravação que ninguém sabia que existia. E quando essa gravação fosse descoberta, o rumo do processo mudaria completamente. Porque o que aconteceu no elevador não foi a única vez que Igor tentou matar Juliana. 23 dias após a audiência, o caso estava prestes a ganhar um novo capítulo, e talvez o mais importante. O inquérito já somava mais de 200 páginas. Testemunhas haviam sido ouvidas em 3 estados. Juliana, apesar das dores persistentes no corpo e da exaustão emocional, permanecia firme. Na manhã de uma segunda-feira nublada, a delegada Vanessa Moura recebeu uma ligação inesperada da equipe de perícia técnica do Instituto de Criminalística do Rio Grande do Norte. Delegada, a gente encontrou algo no HD do sistema de segurança do prédio. Não estava nos arquivos enviados originalmente. O zelador só enviou o vídeo do elevador, mas tem outra câmera, no corredor, a do andar da Juliana. E o que tem nessa gravação? Perguntou Vanessa, apreensiva. Tem som e tem imagem. Coisa feia. Pior do que a do elevador. Vanessa mandou buscar imediatamente uma cópia. Quando assistiu ao conteúdo, sentiu o estômago embrulhar.
Por cerca de 2 minutos e 40 segundos, a câmera capturava a sequência logo após o fim da gravação do elevador. Igor arrastava Juliana inconsciente para fora do elevador. Ela estava com o rosto ensanguentado, braços moles, semi-apagada. Ele falava sozinho, transtornado. Não vai mais olhar para ninguém. Acabou. Você vai morrer aqui mesmo. A gravação terminava no momento em que um vizinho saía do apartamento vizinho e se assustava com a cena, interrompendo a continuação do que claramente seria o último ataque. Aquilo mudava tudo. A promotora foi acionada de imediato. Vanessa, firme como nunca, declarou: com essa gravação não resta dúvida. Ele não queria machucar. Ele queria matar. 2 dias depois, o juiz Antônio Braz reabriu a audiência extraordinária, convocada exclusivamente para exibir a nova gravação. A sala do Fórum Estadual de Natal estava lotada. Era um momento decisivo. O ar pesado. Juliana chegou com escolta, protegida por policiais civis. Estava visivelmente mais magra, mas mantinha o olhar determinado. Entrou na sala em silêncio, acompanhada de sua mãe e da promotora. Do outro lado, Igor, dessa vez mais abatido, vestia um terno visivelmente apertado. A maquiagem que tentava esconder a palidez não surtia mais efeito. Seu olhar estava opaco. Pela primeira vez, parecia entender que sua liberdade estava em risco real. A gravação foi exibida sem cortes. Enquanto todos assistiam em choque, o juiz apertava as mãos sobre a mesa. Quando o vídeo terminou, ele olhou diretamente para a promotora. Excelência, disse ela de pé, com a gravação ainda fresca na memória de todos. O réu não apenas cometeu tentativa de feminicídio. Ele executou um padrão de comportamento predatório, reincidente, planejado. Ele manteve uma mulher sob domínio emocional e físico durante meses, culminando numa agressão brutal e numa tentativa direta de homicídio. Pedimos a condenação máxima permitida por lei, com agravantes, e requeremos que o Ministério Público Federal entre com recurso para análise de outros crimes associados, como tentativa de homicídio qualificado, coação e possível formação de quadrilha com o intuito de obstrução de justiça, considerando a rede de apoio à ocultação de provas. O juiz balançou a cabeça em silêncio. A defesa de Igor pediu a palavra. O advogado, desta vez, estava menos confiante. A postura havia mudado. Diante da nova prova, a defesa reconhece a gravidade do caso, mas pedimos que seja considerado o histórico psicológico do réu e sua condição de réu primário. Solicitamos a substituição da pena privativa de liberdade por tratamento em hospital de custódia. Indeferido, cortou o juiz. Aguarde minha decisão. 3 dias depois, a sentença foi anunciada. Na sala do fórum, novamente lotada, o juiz Antônio Braz leu em tom firme: após análise completa das provas, testemunhos, laudos e registros históricos do réu, este juízo considera que Igor Cabral da Silva representa risco real, contínuo e grave à vida de sua vítima e de outras potenciais vítimas. Condeno o réu a 23 anos de reclusão em regime fechado, sem direito à progressão de pena pelos primeiros 15 anos, pelos crimes de tentativa de feminicídio, lesão corporal grave, ameaça, cárcere privado e reincidência agravada por motivação fútil. O salão se manteve em silêncio. Apenas os soluços abafados de Dona Célia foram ouvidos no fundo da sala. Juliana não comemorou, apenas abaixou a cabeça. Chorou. E pela primeira vez, em silêncio, sorriu de leve. Dias depois, já em casa, Juliana terminou de escrever a última página do seu caderno azul. Ali, nas 37 folhas preenchidas à mão, ela recontava não apenas a violência sofrida, mas o processo de reconstrução de sua identidade. A história de como sobreviveu. Ela deu um nome ao caderno, Enquanto as Portas se Fecham. E a dedicatória na última página dizia: para as que nunca tiveram tempo de gritar. A repercussão da sentença ecoou em todo o país. Entidades de direitos humanos passaram a utilizar o caso de Juliana como símbolo de resistência. Delegacias da mulher em vários estados relataram aumento no número de denúncias nas semanas seguintes à condenação. E uma nova proposta de lei, apelidada de Lei Juliana, começou a tramitar no Congresso, sugerindo penas mais severas para agressores reincidentes e proteção psicológica prolongada para vítimas de tentativa de feminicídio.
Juliana não queria fama, não queria palco, só queria paz. Mas entendeu que, ao sobreviver, havia sido colocada numa posição onde sua dor podia salvar outras vidas. Certa noite, sentada na varanda da casa da mãe, olhando para o céu limpo de currais novos, Dona Célia disse: "Tem mulher nesse mundo que nasce para ser exemplo. E você é uma delas, minha filha." Juliana segurou a mão da mãe. "Eu só queria ter tido menos medo. E mesmo com medo, você enfrentou." Juliana olhou para o céu. Respirou fundo. Que mais nenhuma precise passar por isso para ser ouvida. E assim termina essa história. Não com justiça perfeita, mas com um caminho, um começo. Porque toda vez que uma mulher levanta a voz contra um agressor, uma engrenagem da impunidade enferruja. E quando uma delas sobrevive para contar, nenhuma pode mais ser silenciada.